Eu tenho lembrança de assistir os documentários da National Geographic e da Animal Planet quando eu era pequeno e ficar muito impressionado com os lugares que as pessoas estavam indo para fotografar. Era quase que para onde que ela apontasse a câmera dela, ela ia conseguir fazer uma foto boa. E pensando nisso, né, hoje em dia eu já entendo alguns desses lugares, eu já conheço alguns desses lugares, eu sei onde é que eles ficam. E naquela época, como a informação era mais difícil, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha esse monte de informação para a gente descobrir exatamente qual o lugar que eles estavam lá fazendo aquela fotografia. Às vezes tu podia saber o país que eles estavam, mas não o lugar que eles estavam lá gravando. E pensando nisso, hoje em dia, né, a gente está com um pouco mais de facilidade, eu já entendo, já sei alguns desses lugares que são famosos no mundo da fotografia. E eu quero compartilhar 20 desses lugares que são excelentes para a gente fotografar e registrar as belezas da natureza. Claro, o mundo é muito grande, a gente não consegue só em 20 lugares mostrar o mundo inteiro, então certamente vai ter alguma coisa que vai ficar de fora. Então, se tu gostar desse vídeo, já dá o joinha aí para me dizer que tu gostou desse conteúdo e a gente, quem sabe, faz uma parte 2, uma continuação desse vídeo. E já avisando também, eu não mostro nada do Brasil nesse vídeo. Primeiro, o Brasil é um país muito grande e eu acho que ele merece um vídeo só dele, só das paisagens, dos lugares mais bonitos para se fotografar no Brasil. Mas agora, vamos lá para o vídeo, os 20 lugares mais incríveis para se fotografar do mundo inteiro. Antes de começar a nossa lista aqui, um recado rápido. Eu queria dizer que o Método 20 ele ainda está no valor do ano passado e vai durar por poucos meses, porque em seguida eu vou atualizar o valor do Método 20. Então, se tu está pensando em se matricular, eu aproveitaria esse momento, porque daqui a pouco pode ser que o preço já esteja no valor corrigido. Agora vamos lá para a lista. Começando pela América do Sul, claro, por que não os países aqui, nossos vizinhos, né, que são mais fáceis, mais acessíveis para a gente, tanto por linguagem, tanto por valores, né? São países mais baratos de se viajar do que se tu for lá para o lado dos Estados Unidos, para o lado da Europa, enfim. Então, o nosso primeiro país aqui que a gente vai falar é a Bolívia e, mais especificamente, o Salar de Uyuni, na Bolívia. O Salar de Uyuni, ele é um deserto de sal, digamos assim, e é o sal que você está pensando, o sal que se põe na comida, se põe no churrasco. Ele é praticamente coberto de sal. Em alguns lugares esse sal ele está seco, ele está como se fosse uma areia, assim, é como se fosse o piso, e dá a impressão de estar na Lua, digamos assim, parece que está em outro planeta. E tem lugares no Salar de Uyuni que tem uma água que fica quase como um espelho, assim, é um lago com uma camada muito fina de água, e isso faz com que tenha reflexões muito perfeitas. Então, se tu gosta de fotografias com reflexos, fotografias aquelas meio a meio, né, com reflexo na água, o Salar de Uyuni é um bom lugar para tu fotografar. Tu pode usar bastante da simetria, tu pode usar bastante as cores, que lá tem cores incríveis no pôr do sol, no nascer do sol. E também é um lugar muito deserto, praticamente só tem ave e fotógrafo lá. Então, se tu quer um lugar quase que exclusivo para ti, o Salar de Uyuni é uma boa pedida. O nosso segundo país é o Chile. O Chile ele é recheado de belezas naturais, tem neve para quem gosta de neve, tem deserto para quem gosta de deserto, tem montanhas para quem gosta de montanhas, a montanha dos Andes, né, a cadeia dos Andes passa pelo Chile, né? Então tem muito lugar para fotografar lá. E um dos mais famosos é a Patagônia chilena. A Patagônia ela é dividida, né, entre Chile e Argentina, mas eu tô para dizer que eu acho que a do Chile é mais bonita. Ou será da Argentina? Não sei, as duas são muito bonitas. E não só a Patagônia, tem também o deserto do Atacama, que é outra região que também parece que está em Marte, que está na Lua, e muitos outros parques nacionais que valem a pena ver. O Chile é um grande país para a fotografia de paisagem. O nosso próximo país é a Colômbia e ela também é muito conhecida pelas praias, pelas belíssimas praias.
aquela água azul cristalina. Mas tirando um pouco as praias, a gente pode ir para a região mais central da Colômbia, onde tem muitas quedas d'água, muitas cachoeiras, muitos rios, e lá tem uma formação muito peculiar da fauna e da flora. Nos rios, nos lagos, tem uma coloração muito diferente da grande maioria do mundo. Então, na Colômbia, a gente tem esses lugares com águas cristalinas e essas pedras rosas, essas flores rosas aqui, fica muito bonito se tu quiser uma coisa além das praias colombianas. Bom, a Itália, né? A Itália também é um ótimo país para fotografia de paisagem. A gente tem praticamente no país inteiro, né? E isso acontece em todos os países, mas na Itália tu tem a região das montanhas, tu tem a região dos campos, tu tem a região das praias, e vamos falar especificamente aqui da região das montanhas na Itália, que são as regiões das Dolomitas, que elas são muito famosas, muito procuradas pelos fotógrafos, pela formação rochosa muito diferente, né? Elas dão a impressão de serem mais afiadas, mais pontudas do que os outros tipos de montanha. Fora a iluminação, que normalmente ela é sensacional nesses lugares. Então, as Dolomitas é um grande lugar para os fotógrafos. Outro país que praticamente para o canto que tu for é bonito naturalmente é os Estados Unidos. Tem as regiões desérticas, tem as regiões das praias, tem as regiões dos morros, das montanhas, das planícies, e uma das regiões que chama muita atenção por não ter nada igual nos Estados Unidos é a região dos canyons, né? Onde essa formação rochosa, né? Essas fendas no chão, e quando a iluminação certa bate, que é a iluminação do meio-dia, né? Praticamente aquele sol a pino, ela consegue entrar nessas fendas, tu tem uma vista, uma fotografia muito bonita e muito única desse parque que se chama Antelope Park. E se eu não me engano, a foto mais cara já vendida no mundo, né, a impressão de foto mais cara, foi desse parque aí, pelo fotógrafo Peter Lik. Então, vale a pena visitar e tentar recriar a obra dele. A gente pode falar de outros parques estaduais, nacionais dos Estados Unidos, como o Grand Canyon Park, também tem formações rochosas. Ou se tu gosta mais de verde, né, pro lado do verde, lá na Califórnia tem o Yosemite Park, que tem muitos verdes, muitas pedras também. Outro ponto muito fotografado, principalmente pelo Ansel Adams. Outro lugar muito legal que pouca gente fala são as Badlands dos Estados Unidos. Ela tem uma formação também rochosa, muito parecida com o que a gente tem no Rio Grande do Sul aqui, com os canyons e aquela vegetação mais rasteira. Lá eles têm bisões, né? São os animais que eles têm nessa região, então é algo bem diferente para fotografar também e muito bonito. Outro lugar sensacional são as Ilhas Falkland. E para quem gosta mais especificamente de pinguins, as Ilhas Falkland, elas são um prato cheio, porque essas ilhas é um dos pontos onde os pinguins se encontram. E para quem gosta de pinguins, né, existem outros lugares para se ver também, mas eu acho que o mais acessível ainda é uma passagem para a Ilha Falkland. Na Ásia, a gente tem muitos lugares na Ásia para se fotografar. Eu não vou conseguir falar aqui de todos eles, porque a gente tem China, tem Rússia, mas um parque nacional que eu acho bem legal e fica na Indonésia, ele é bem inusitado, né? Tem um animal bem típico de lá, que é o Parque Nacional de Komodo, da ilha de Komodo, dos dragões de Komodo também. Então, se tu gosta desse tipo de turismo, um pouco mais exótico, diferente do que a gente está acostumado a ver de animal, Indonésia é um belo país para se visitar, fora todas aquelas paisagens com águas verdes, azuis, cristalinas também. Um país que pouca gente vai ou pensa em fotografia de paisagem é a Escócia, e mais especificamente a ilha de Skye, porque é um dos lugares mais bonitos daquela região lá da Grã-Bretanha, da Inglaterra, enfim, Inglaterra, Escócia, Irlanda. A ilha de Skye, para quem gosta de acampar, alugar um trailer e se perder no interior lá, porque na verdade não existe um ponto único que todo mundo fotografa.
O legal da ilha de Skye e de muitos outros lugares também é tu meio que se perder lá. Acampa um dia num lugar, daí tu anda mais um pouco, vai para outro lugar e tá sempre procurando luzes diferentes, pôr do sol diferente, nascer do sol diferente também. Tu vai ter fotos muito bonitas na ilha de Skye, na Escócia. O México é um país que ele é muito conhecido pelas pirâmides, pelos maias, né, pela toda a história e cultura, mas o que mais me chama a atenção no México são as belezas naturais e principalmente dos cenotes mexicanos, que são essas formações rochosas, quase cavernosas, digamos assim, porque a formação rochosa do México propiciou isso ao longo dos anos. Aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura. Então ia chovendo, ia criando um buraquinho, aumenta esse buraco, a água vai percorrendo para dentro e quando tu vê, tu tem essa cratera, esse buraco no chão com a água mais limpa, mais clara, mais refrescante da vida que existe. Então tem centenas, milhares de cenotes no México que tu pode explorar, pegar o carro e conhecer um por um mais bonito que o outro. E eu disse que não ia falar sobre o Brasil nesse vídeo e não vou, mas esse lugar aqui ele é na divisa entre Venezuela e Brasil e fica no Monte Roraima. Ele inclusive foi inspiração, né, para um dos filmes da Disney, da Pixar, não sei, uma dessas animações, e se chama Up, Altas Aventuras. Então eles pegaram o Monte Roraima de inspiração e fizeram um filme. Mas o que eu quero dizer é que é um ótimo lugar para se tirar fotografias, também fotografias muito diferentes. Tu tem que sim fazer uma caminhada para chegar lá em cima e são vários dias, se não me engano é uma semana, 10 dias de trilhas subindo o Monte Roraima, mas chegando lá as vistas são incríveis e a jornada, né, todo o processo de subida é muito bonito também. Agora, indo um pouquinho aqui para a África, e te lembra que eu te falei dos documentários esses da National Geographic? Esse lugar é um deles, porque para mim não fazia sentido eles estarem no deserto e ter árvores, né? E na verdade elas são árvores que em um dia já teve água naquela localidade e a água se foi e aquelas árvores ficaram petrificadas. Então esse é um dos lugares mais diferentes da África para se fotografar e se chama Namíbia. E não só por esse lugar que se chama o Vale da Morte, se eu não me engano, onde tem essas árvores com essas dunas, né? Mas também a vida animal, tem todos aqueles animais da África, mas principalmente elefantes. E tem também a vila abandonada de Namíbia, onde a areia tomou conta já da vila, então é quase uma cena de filme, é uma coisa surreal assim. Eu acho que é o mais perto que a gente consegue ter do deserto engolindo uma cidade inteira. Então a cidade abandonada lá de Namíbia é um outro lugar que muitos fotógrafos vão e dão fotos fora do comum. Bom, eu já visitei esse país, eu tive o privilégio, a oportunidade de passar 2 semanas viajando de carro por esse país e eu posso dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida, fotograficamente e de tudo, na verdade. Acho que foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida inteira. Mas que país é esse? É a Noruega. É um país que tem cidades incríveis, certo? Cidades ultramodernas, com arquitetura ultramoderna também, mas o que mais me chamou a atenção no país foi o interior dele e o quão imaculado, o quão preservado é. A gente não vê poluição, a gente vê a preservação da natureza na Noruega. Eles lutam muito forte para fazer isso e eles são um país que explora petróleo, né? Então a gente tem quase esse embate, né, de exploração de petróleo, um dos países mais belos de natureza. Então, o que eu quero dizer é que a Noruega é um país muito bonito para se fotografar, independente do lugar que tu vá, de norte a sul tu consegue fotos belíssimas. E tem muitas trilhas para quem gosta de fazer trilha, tem para quem gosta de viajar de carro, também dá para viajar de carro por horas e horas e a paisagem só melhora.
Se tu gosta de frio, tem frio também, tem neve, tem urso polar no norte do país, tem a aurora boreal também que tu consegue ver no inverno, né? No inverno deles, que é o nosso janeiro e fevereiro. Enfim, tem muita coisa bonita para se ver na Noruega. É um país que, basicamente, onde tu estacionar o carro, tu consegue levantar a câmera e tirar uma foto boa. Ali não tem desculpa, tu pode não saber fotografar, mas vai ter foto boa depois dessa viagem. Outro país, só que dessa vez quase ao contrário da Noruega, né? A Noruega é lá no norte, né? Lá no Polo Norte quase. Agora a gente vai para o sul, né? Na Nova Zelândia. Outro país com muitas belezas naturais, muitos morros, muitas montanhas, lagos, praias, tudo isso aí dentro de um país só. É outro lugar que tu consegue pegar um carro e dar a volta no país e não tirar uma foto ruim durante toda a viagem. E voltando para a Patagônia, né? Só que dessa vez a Patagônia Argentina, ela divide, né, com o Chile a beleza e cada uma tem o seu tipo de beleza. Mas a Patagônia Argentina, ela é, digamos assim, mais cênica, ela tem mais elementos que tu consegue compor, tu tem mais árvores, tu tem mais pedras, tu tem mais lagos que tu consegue utilizar e compor melhor a tua fotografia. Mas a do Chile não deixa de ser bonita também. Se tu der muita sorte e pegar um tempo bom lá, tu vai ter as melhores fotos da tua vida tranquilamente na Patagônia e ela tá praticamente aqui do nosso lado, né? Diferente de todos esses países que a gente falou, Nova Zelândia, Noruega, Indonésia, que tu tem que fazer várias e várias horas de voo, a Patagônia ela tá relativamente, né, perto da gente, tá aqui do lado. E saindo do frio da Patagônia e indo para o calor da Amazônia, mas não a Amazônia brasileira, mas sim a peruana. Ela é tão bonita quanto a brasileira e tem tanta fauna, tanta flora quanto a brasileira. Eu tenho certeza que tu vai conseguir achar uma ou duas fotos boas lá andando pela Amazônia. E falando em verde, vamos ir para o verde da Itália, para os campos da Itália. E não tem região mais icônica, mais bonita com campos do que a Toscana. Ela é uma das regiões mais bonitas da Itália e do mundo, principalmente pelas colinas, né, pelos campos, pelo cultivo da uva e pelos ciprestes que são bem característicos daquela região. Então, se tu consegue juntar todos esses elementos e aliar com uma boa luz, uma boa composição, tu vai ter fotos que tu vai querer imprimir em tamanho gigante e colocar na sala de casa. E falando já em cultivar em campos, a gente está quase do lado da França ali, né? Só que na região onde eles plantam as lavandas e também é outro lugar que é muito procurado por fotógrafos na alta estação, quando está prestes a colher as lavandas, né? É algo que fica muito bonito, fica muito cheiroso. Então, muitos fotógrafos vão para lá e para tirar essas imagens aqui que vocês estão vendo. Mas eu deixei de propósito aqui mais para o final esse país, porque ele é, ao meu ver, acho que o melhor, tá? Esse sim. Essa lista ela não tem uma ordem específica, mas se eu tivesse que escolher apenas um lugar para fotografar, se tu gosta de paisagem, se tu gosta desse tipo de fotografia, eu escolheria esse país, porque ele é simplesmente de outro mundo. São terras vulcânicas ainda em atividade, então ele está a toda hora mudando, tem muitas cachoeiras, tem muitas montanhas, tem muita água termal, tem tudo de legal num país assim, e esse país é a Islândia. Então tu tem as partes das montanhas, tu tem as partes das cachoeiras, tu tem a praia, tu tem os lagos, os rios, tu tem as geleiras. É um país quase completo assim para quem gosta de fotografia de paisagem. E somando tudo isso aí, tu consegue ainda, se tu tiver sorte, pegar a aurora boreal também. É um dos países mais bonitos para se fotografar a aurora boreal, por ter também todos esses lugares para tu conseguir fotografar e compor, né, na tua foto uma cachoeira e a aurora boreal, ou a praia e a aurora, enfim, esse tipo de coisa. Então, a Islândia, eu acho que ela é
se não o melhor país para fotógrafo de paisagem, um dos, porque basicamente eu já tive lá, eu tive a oportunidade também de ir para a Islândia e só o que tu vê é fotógrafo lá, tu vê todos os lugares famosos, tu vê muitos tripés, porque o lugar já tem a fama de ser feito, né? Feito para fotógrafos, por ser muito bonito e ser algo muito diferente do que a gente está acostumado. E se tu gosta de fotografia de paisagem, tu quer melhorar nesse estilo, dá uma olhada aqui no Método 20 de fotografia, onde eu te ensino todos os métodos, as técnicas mais interessantes que vão deixar tuas fotos melhores na fotografia de paisagem e todos os outros nichos também na fotografia. Método 20 de fotografia, tá aqui o link na descrição. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!